conhecer um verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+, da Vianet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve trás e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop. Because the teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that the true love of the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Said I said you fools, you're gonna show you never can tell. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao Nossa Casa. A Roberta nos acompanhando mais uma vez, como sempre. Bem-vinda. Obrigada, Larissa. E a nossa psicóloga para assuntos polêmicos, Jéssica Destro. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Sempre que a gente tem algum assunto mais polêmico, mais pesado, a gente chama a Jéssica aqui para dar uma ajudinha para a gente entender, para o pessoal lá de casa entender também sobre os assuntos, né? Que bom. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, né? Você pode começar explicando para o pessoal o que é isso? Sim, claro. A síndrome de burnout é pouco conhecida, porque ela está começando a ser identificada, a ser diagnosticada atualmente, mas ela é caracterizada como, numa perspectiva macro, uma síndrome de esgotamento profissional, diretamente ligada à área de trabalho. Esgotamento e desgaste emocional que gera uma instabilidade que não necessariamente significa que você tenha ansiedade nem depressão, mas que é diretamente ligada ao ambiente profissional. É uma doença de trabalho, caracterizada como doença do trabalho. Isso. Por isso que se chama ocupacional. É uma patologia dentro dos diagnósticos ocupacionais. E ela é tratada como síndrome. Isso. Né? Ela tem uma característica de síndrome, por quê? Quando a gente fala assim, é uma doença ou não é. A síndrome é uma junção de vários sintomas, é síncrono, tem vários fatores que fazem com que isso se transforme numa patologia, num diagnóstico. Essa é a diferença da síndrome com a doença, então. Isso, porque a doença ela pode ter, por exemplo, assim, vai ser febre, uma temperatura acima do natural. E aquela característica de síndrome, ela está muito ligada a muitos fatores, geralmente está dentro de um contexto emocional, ela tem uma questão psicológica atrelada, por isso que muitas vezes ela é uma síndrome no geral, ela pega com um ponto de vista amplo. Bom, então vamos lá. Quais são os principais, como que a gente pode dizer, sintomas? Isso, sintomas, exatamente. E os principais sintomas, eles são muito complexos. Tem dois grupos de sintomas que eles não andam necessariamente juntos. Tem um grupo de pessoas que eles caracterizam-se como realmente esgotados e com muito desgaste na área profissional, que eles não querem mais trabalhar, que eles vão ao psiquiatra ou psicólogo porque eles não têm mais essa capacidade de rendimento, não têm mais a motivação de trabalhar.
e eles consideram e identificam isso claramente, por isso que eles pedem afastamento. E muitas vezes o afastamento não é a técnica mais indicada, porque estar em casa faz com que a pessoa fique hipersensível a qualquer coisa, e um sintoma muito forte é raiva. Então, a pessoa começa a não ter paciência com ninguém, ela começa a ficar instável, ela começa a ficar até com a fisionomia, assim, que ela não tem paciência com nada. Isso dentro do ambiente de trabalho e fora também. Isso. E por que fora? A partir daquela característica que você passa por um nível alto de rendimento, de necessidade de rendimento, de pressão, ela começa a não ter condição de habilidades sociais com pessoas. Ela começa a perder essa habilidade. E o outro grupo é um grupo de pessoas que trabalham muito, se consideram incríveis no trabalho e elas acham que a vida delas é trabalhar. E isso faz com que elas não percebam que elas têm esse diagnóstico. Geralmente, elas vão buscar tratamento quando elas são demitidas. Porque o que acontece? Nossa, mas eu sou tão boa trabalhando, eu estou rendendo muito, por que fizeram isso comigo? Que injusto. Não, a pessoa ela acaba não respeitando o limite da outra pessoa, ela não sabe delegar tarefas, porque ela considera que é muito importante render. Ela considera que é muito importante ela fazer o papel dela no trabalho e ela não consegue dar espaço para outra pessoa. Tanto é que ela começa a ser muito dominadora, ela não respeita nem o papel do chefe, ou muitas vezes é o próprio chefe, é o líder que sofre de burnout. Então, esses dois grupos são muito distintos. E eu, como dona de casa, eu posso ter essa síndrome também, Jéssica? Nossa, muito bem colocado. É uma característica que ela existe há muitos anos. E por que burnout hoje? A gente está falando disso hoje. Geralmente dentro da psicologia, todo mundo fala assim, nossa, antigamente não tinha isso. Mas por que a gente tem essa percepção? No passado, todas as funções que uma dona de casa tinha, todas as funções de vida no geral que a gente precisava executar, tinha a ver com uma característica física. A gente tinha que ir lá fazer um serviço, trabalhar, fazer alguma coisa. Hoje em dia, a maioria da função é mental. É estratégia de vida, é estratégia em casa, é estratégia com os filhos, com o marido. E as mulheres que estão em casa, elas trabalham 24 horas por dia. Não saem do ambiente de trabalho. E por isso que ficam extremamente esgotadas. Tanto é que essa pandemia, um dos grandes motivos dos divórcios, tem a ver com a raiva e as brigas. E por que acontece briga agora, na pandemia, que todo mundo ficou em isolamento, e antes talvez não tinha esse índice tão alto? Porque esse sair do ambiente, esse ter outros pontos de amparo é muito importante. Então, por isso que acontece muito dentro de casa, e o que tem como maior prejuízo para as donas de casa é que elas têm conflitos com os filhos, elas têm conflitos com o marido, e pode ser tanto a esposa quanto o marido passar por isso. Só que se a esposa, por exemplo, se o homem está ficando em casa, ele pode ter um diagnóstico de burnout por um alto nível de pressão ali dentro daquele ambiente doméstico, assim como a maioria das vezes é uma mulher. No caso específico das donas de casa, das mamães de plantão, de que forma elas podem identificar isso? Porque normalmente, quando você está numa empresa, alguém acaba visualizando essa questão e de alguma forma vai sinalizar. A mulher dentro de casa já é mais complicada, né? Ela mesma tem que se identificar com isso. Exato. E muitas vezes ela é entendida como a chata. E ninguém tem paciência com ela. Porque eles falam, você está em casa o dia todo e está reclamando. E não é bem assim. O importante, o identificar é entender se muitas vezes parece que a gente precisa fugir, mas não muda nada. Porque tem muitas mães, tem muitas mulheres que elas falam assim, não vou aguentar mais. Mas ninguém faz nada. Ninguém toma uma atitude. E é muito importante nós, mulheres, conseguirmos entender que a gente precisa tomar uma atitude de mudança. Não esperar do marido, não esperar dos filhos, não esperar de um fator externo. A gente precisa mudar nossa rotina, nosso dia a dia. Essa identificação é a gente conseguir entender, pesquisar mais sobre isso, ir num psicólogo ou num psiquiatra, receber também essa orientação. Mas, além disso, a principal forma de identificar é entender se você está perdendo completamente a paciência de executar as coisas importantes do dia a dia. Porque muitas vezes a gente ouve pessoas falar, eu tive uma crise, eu tive um pânico, surtei. E muitas vezes não é uma depressão, não é um pânico, é o que está já acentuando essa síndrome de burnout, né? Isso, porque a gente considera que é estresse. Só que por que a gente fala que é burnout e não fala, é um estresse? O burnout é uma tradução, é uma palavra em inglês que determina esgotamento mental. Out é declínio, cair, fechar, aquele grande prejuízo assim, de declínio mental.
E a partir disso, o que acaba acontecendo? No ambiente de trabalho em si, a gente acaba identificando e tendo essa característica lá no ambiente, mas dentro do ambiente ali familiar, a gente fica muito cercado de muitos estímulos, muitas coisas. Então, esse estresse, ele está direcionado a uma função. Se a pessoa sai daquela pressão de função, ela já começa a dar uma relaxada, ela já começa a reestruturar, ela já começa a ficar melhor. Tanto é que é por isso que muitas vezes as pessoas assim, é melhor tirarem férias a cada, por exemplo, de 15, não tirar férias de 30 dias, é melhor tirar mais épocas de férias em menos tempo, para dar uma relaxada, para dar uma diminuída. Porque dentro do ambiente doméstico não tem essa relaxada, essa diminuída. Então fica mais grave. Inclusive, uma característica dessa mulher que passa por isso, e a gente... é depressão? É ansiedade? Sim, pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter tudo isso. Mas, às vezes, por exemplo, eu como psicóloga, eu avalio o paciente e percebo. Muitas vezes, se você mudar aquele ambiente, você já vai conseguir melhorar os sintomas físicos, os sintomas emocionais e melhora a depressão e a ansiedade. E às vezes a mulher vai tomar o medicamento, vai tomar ansiolítico, antidepressivo e acaba não melhorando de forma nenhuma. Por isso que tem a ver, sim, com um diagnóstico de burnout, porque tem que ter mudança comportamental, senão não vai melhorar. Tá certo. Gente, a gente vai continuar conversando com a Jéssica logo depois do intervalo. Chega mais perto com um dedo de prosa. Vou te contar que a campanha Pra Ganhar, Compre Lar tá imperdível. A cada 3 produtos lá, você ganha o número da sorte. Acesse o site, preencha os dados e bora torcer. É R$500 mil, sem poupanças de 5 mil cada uma, pra muita gente ficar feliz. Quanto mais números da sorte, mais chance de ganhar. Vem com a gente, Pra Ganhar, Compre Lar. Sabor na mesa e dinheiro no bolso. Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento, sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Nós, da Evolução Comunicação Visual, produzimos e instalamos fachadas, luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a Evolução Comunicação Visual. A Casa Dona Benta está de aniversário e quem ganha o presente é você. Toda loja em até 10 vezes, é isso mesmo, 10 vezes nos cartões, então aproveite. Para você, como está o seu espaço de churrasco? Precisando renovar as grelhas, o seu saleiro de sal grosso, caixinhas térmicas para bebidas, então tudo isso e muito mais, é a loja inteira em até 10 vezes. Aproveite e renove os seus produtos para sua casa com o melhor preço e a melhor qualidade. A Lely Kids é a única loja de Medianeira e região exclusiva em calçados infantis. Trabalha com um mix de marcas que, além da beleza, trazem conforto no calçado. Na Lely você encontra uma variedade de calçados, do bebê até o juvenil. Também você encontra a marca Phuket, uma linha linda de pijamas, moda praia e acessórios infantis. O objetivo da Lely sempre vai ser em cuidar dos pezinhos das crianças, proporcionando, através do seu calçado, um caminhar saudável, pois toda criança merece conforto nas brincadeiras. O Vegas Boliche é um lugar perfeito para a diversão de toda a sua família. Além das pistas de boliche, temos bilhar, pimbolim, fliperama e um belo playground.
com monitora para a diversão das crianças e tranquilidade dos pais. Nossas pizzas e porções são uma delícia. Peça em casa ou venha provar aqui mesmo. Comemore seu aniversário conosco e divirta-se no Vegas Boliche. Estamos de volta, conversando a respeito da síndrome de burnout. Jéssica, o tratamento dessa síndrome é desligar um pouquinho? Como é que funciona? É muito complexo o tratamento, por quê? Porque está envolvido uma questão de que a outra pessoa ela vai reclamar muito, ou aquele grupo de pessoas que percebem, eles reclamam muito, e aquele outro grupo que não nota, ele vai achar que é o cúmulo, reduzir aquele estímulo de trabalho, ou também vai sempre falar que não consegue mais e não aguenta mais, mas não vai conseguir mudar. Então, por isso que precisa de um amparo amplo. E as pessoas que trabalham, que são empreendedores, que são empresários e passam por burnout, o que acontece? Qual a principal característica? Isso é muito importante a gente perceber. É que eu vou sempre calcular se vale ou não vale a pena eu sair do ambiente de trabalho e pensar assim, se a pessoa é um empresário, empreendedor, se eu não trabalhar, eu não vou fazer dinheiro. Então, eu vou continuar trabalhando porque dinheiro me traz segurança. Pode trazer uma segurança, mas não vai trazer saúde mental. E isso é muito grave, porque muitas vezes o tratamento envolve vários fatores. Por isso que, para as mulheres, é bem mais delicado, difícil, porque é muito importante a mulher ter alguma atividade, inclusive falta um pouco aqui em Medianeira, tem alguns lugares pontuais, cursos, por exemplo, diferentes. Pode ser até um curso de culinária, mas que seja algo que tenha um grupo externo, que faça coisas externamente, não fique ali dentro da casa dela, que ela tenha um momento de sair. E ela vai sempre dizer, mas não tem como, todo mundo precisa de mim lá em casa. Lembre-se, os homens, eles vão sair de casa, eles não vão avaliar, nossa, o que eu tenho que fazer hoje? Meu Deus, tem alguém me esperando, o que está acontecendo? Eles vão sair de casa e vão lá, eu vou para o futebol, eu vou no bar, eu vou fazer qualquer coisa. Eles não param para analisar isso, porque nós, mulheres, precisamos parar para analisar. Se a gente for avaliar quando a gente pode, a gente nunca vai poder. É verdade. Então, não tem como. E uma frase que a gente precisa lembrar sempre é, por que a gente se mata para viver trabalhando, a gente se mata de trabalhar e a gente não vive. Nunca chega o momento de viver de verdade. A gente, o que tem a ver com a pessoa ser competente, ser incrível, a pessoa ser ótima? Esgotamento. Nossa, tá sempre trabalhando. Parabéns, que incrível, né? Você é ótima, porque você trabalha demais. É um elogio para nós. Essa é uma questão que eu ia comentar, que tem muita gente... Eu imagino que quem tem o burnout sejam pessoas que realmente trabalham demais, os workaholics, né? E essas pessoas, elas se orgulham de trabalhar demais. E aí, de que forma pode desassociar esse orgulho, essa necessidade de trabalhar e colocar na vida da pessoa esse tempo, né, para si? Exatamente. Isso é uma coisa muito importante que a gente precisa fazer. É isso, porque a gente tem que perceber muito que o trabalho é o caminho para a gente ter satisfação em várias partes da nossa vida. E a gente precisa... Isso é algo grave, é muito grave. A gente foi criado com a educação, com a base educacional do quê? Eu vou trabalhar muito para depois aproveitar. E o que vai acontecer? Nosso cérebro é como o nosso músculo. É treino. Depois que a gente se acostuma a trabalhar, não tem como a gente desassociar. Né? Tanto é que é muito grave, assim, as pessoas que vão lá e se aposentam. Tem mais um grave realidade de viver como aposentado. Porque sempre foi o sonho, mas nunca foi a realidade. Então, a gente precisa trabalhar e aproveitar ao mesmo tempo. A gente precisa, por exemplo, a gente vai comprar uma roupa nova, a gente não pode usar a roupa no momento que a gente vai se divertir, porque aquele momento já é descontraído, já é legal. Então, a gente já tem aquele estímulo bom. Se a gente vai usar alguma coisa legal, a gente precisa se cuidar, estar bem, fazer coisas por nós e ir se cuidando aos poucos, fazendo isso para a gente ir desassociando aquela ideia. É trabalho? A gente precisa se distrair dentro do ambiente de trabalho, a gente precisa rir, a gente precisa brincar. Não pode ser aquele negócio sobrecarregado, pesado, rígido, porque a gente vai ficar esgotado. Não tem como não estar esgotado ali dentro se tudo for muito duro. A gente não nasceu. A gente nasceu para ser um ser humano livre,
ter liberdade. Então, é muito legal tudo isso, a gente pensar dessa forma. E é bacana que tem muitas empresas já se preparando, né, Jéssica, para esse momento de mudanças, porque são momentos que sempre houve, mas agora está mais em evidência, né? Um exemplo, você já ouviu falar nesse programa O Melhor Lugar para Trabalhar? The Place to Work? The Best Place to Work? A Frimeza foi eleita com esse título do melhor lugar para trabalhar. Isso é muito bom porque a gente está vendo aqui próximo de nós as mudanças, né? Justamente para o bem-estar dos nossos colaboradores, né? Nossa, a gente tem visto também muitos empreendimentos, prédios novos aqui, prédio que tem playground, que tem academia, que tem espaço de coworking para a pessoa sair de dentro de casa, quem trabalha, né, dentro de casa, para sair dali um pouquinho e trabalhar em um outro lugar. Então, eu acredito que isso auxilia bastante para evitar, né? Sim, auxilia demais. E a gente precisa entender, por exemplo, essa questão de bem-estar no trabalho. A gente começa a ficar esgotado, começa a ficar com aquele mal-estar, e o que simplesmente a gente faz, a gente tenta criar mais forças, ao invés de entender que é o momento de relaxar mesmo. Portanto, o maior exemplo do mundo é o Google. Se qualquer pessoa assim já percebeu que eles estão colocando em primeiro lugar qualidade de vida. Por que em primeiro lugar qualidade de vida? Porque aí a consequência é a pessoa conseguir render muito. Resultado no trabalho não significa horas de trabalho. Tem alguns países no mundo que reduziram as horas de trabalho e não reduziu a produtividade. Por quê? Quanto mais tempo a pessoa tem de qualidade de vida, quando ela está trabalhando, ela se conecta muito mais ao trabalho. Mais vai produzir. Exatamente. É muito importante. Tanto é que vocês podem perceber quando a gente tem uma semana que tem feriado e a gente não pode trabalhar no feriado, a gente consegue fazer tudo da semana inteira, mesmo com aquele feriado. Menos, né? Então, o importante, mesmo que eu trabalhe muito, é ter meu lazer ali, né? Por exemplo, assim, que é só meu. E vou jogar uma canastinha com minhas amigas, porque eu vou numa psicóloga, né, Jéssica? Quase igual, né? É bom, é terapêutico. Vou fazer uma caminhada, vou tomar um café, vamos ter um momento para nós também, né? Sim. Não só as mulheres, como os homens, né? Apesar que, como tu falou, né? Os homens têm seus momentos, o futebol, né? E aqui e ali. Mas é importante, né? Exato. Que todos tenham esse momento. Muito bem colocado, Roberta, por quê? Por exemplo, os homens, eles podem estar em casa, mas eles têm um jogo de futebol que eles ficam muito conectados e muito felizes, muito empolgados, é muito legal. E a mulher tem o quê? Não consegue. Não, difícil, o hiperfoco dela, que é o foco extremo em alguma coisa, é estar cuidando se está tudo perfeito, se a casa está linda. E isso é um risco. Porque eu vivo em função de me dedicar a outra pessoa não tem obrigação nenhuma em estar toda hora lá me vangloriando porque eu faço muito. Né? Exatamente, perfeito. E aí eu quero receber a gratificação de outra pessoa. Como que eu vou viver para ser feliz com base no que os outros vão me avaliar? Então, aí que entra o burnout. Eu não faço por mim e eu quero que o outro me note, me perceba. Isso é muito importante, muito grave também. Por que eu falo muitas vezes a palavra muito grave? Porque a gente fica vivendo como se isso fosse simples. Todo mundo conhece alguém que já passou por isso. Pelos sintomas. Pode ser que não o diagnóstico em si, mas os sintomas. E o que a gente faz? Fazer o quê, né? É isso. Assim mesmo. Exatamente. Então, e não é assim. Bom, gente, a gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho. Já a gente volta. Galera, depois dessa não vai ter mais Humilde Residência não, hein? É a promoção Celular de Cara Nova. Tem vale compras de R$500, mobília completa, poupanças de 5 mil e até um carro zero. Bora participar que tá facinho demais. A cada R$20 em compras na Rede Lar Supermercados e Lar Postos, você ganha um número da sorte para concorrer. Quanto mais números, mais chances de ganhar. Celular de Cara Nova. Pra ser bom assim, só podia ser da Lar. Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento, sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar.
Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Nós da Evolução Comunicação Visual produzimos e instalamos fachadas, luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a Evolução Comunicação Visual. A Marasol Kids é uma loja de roupas maravilhosas, onde você pode encontrar desde o enxoval para seu bebê até roupas na moda teen super estilosas. Tem moda para os meninos e meninas. Marasol Kids, há mais de 20 anos vestindo você com conforto e estilo. Já estamos de volta. Hoje conversando com a nossa psicóloga, Jéssica Destro, que sempre está disponível aqui para a gente vir conversar sobre assuntos bem polêmicos. E esse assunto que a gente gostaria de entrar agora é extremamente polêmico, né, Jéssica? É sobre a ayahuasca. Tem muita gente que conhece como o chá do Santo Daime também. E ele não só um chá, mas é todo um processo, né, que promete trazer bem-estar para as pessoas, mas muitas vezes também pode ter consequências sérias, né? Exatamente, isso. Muito obrigada pelo convite de vocês, obrigada por estar aqui falando sobre isso também, porque o meu maior intuito é trazer conhecimento para quem está assistindo. E o chá de ayahuasca, ele sempre existiu, ele tem uma característica de base em relação à fé, à religião. Ele foi muito utilizado já, no passado ele foi até muito mais utilizado que hoje, mas assim como tudo que tem um composto químico, bom, até, por exemplo, vamos supor, suco de laranja, ele tem um composto ali que tem alguns nutrientes, alguns componentes que talvez em excesso pode trazer algum prejuízo. Claro. E o que a gente vem percebendo hoje em dia, com o acesso à informação, com a gente conseguir conversar com muitas pessoas, entender tudo o que está acontecendo, e no passado isso não ser tão recorrente, às vezes a gente conhece alguém, mas não tão próximo de nós, e não era muito falado. Por ser falado, a gente ouve falar situações muito perigosas, que tem a ver com intoxicação pelo chá, tem a ver com risco. Para quem tem predisposição à alucinação ou à esquizofrenia, é muito grave. No passado sempre existiu isso, é muito polêmico, porque existem muitas pessoas que são contra, mas para quem já tem uma predisposição química, é um risco, porque a pessoa ela entra num transe emocional, ela entra num ambiente emocional ali, e talvez ela não saia mais daquele momento, daquela situação. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa pensar muito, claro, sempre respeitando o processo em relação à fé, à religião, claro. Mas é bem perigoso, e a gente precisa compreender que por exemplo, muita gente conhece o que é um benzodiazepínico, por exemplo, o Rivotril. Ele pode ser ótimo numa baixa dosagem, e numa alta dosagem ele pode não trazer efeito nenhum, por exemplo, ou ser tóxico. Então é isso muito importante. O que vai definir um fármaco de tratamento terapêutico e uma droga está direcionada exatamente à dosagem. Então, se você faz muito uso, se você entra nesse momento assim, você quer fazer isso como um abuso, como alguém faz com drogas, é muito perigoso. Assim como existem muitas respostas científicas de vários resultados a favor. E isso existe, é um processo assim, de pesquisa científica que vai ser longo e que é muito necessário. Com certeza. Bom, a gente resolveu abordar esse assunto porque chegou para nós aqui uma pergunta sobre isso. Eu tenho alguns conhecidos, alguns amigos que fazem o uso e recomendam e acham muito, muito interessante, muito bom. Mas eu também já vi casos de pessoas que o resultado não foi muito legal. Isso. Provavelmente uma pessoa que tem alguma predisposição que não seja
que isso não vai ser benéfico para aquela pessoa, né? Então, exato. É necessário a gente prestar um pouquinho mais de atenção, ver se isso realmente é isso que quer, que deseja, se está disposto a passar por isso e também talvez enfrentar alguma consequência que não seja bacana, né? Exatamente, é um risco. E o que acontece? Se a gente entrar num site de publicação científica, a gente vai ver muitos também benefícios. Existe uma pesquisa agora em andamento para tratar transtorno do luto prolongado, que é uma patologia muito diagnosticada atualmente, nesse momento, pós-pandemia, que tem a ver com a gente não conseguir lidar com o luto e o processo de luto. Então, tem uma pesquisa científica ocorrendo nesse exato momento para avaliar se o chá pode ser benéfico, a dosagem que é considerada terapêutica e a dosagem que é considerada perigosa, que é assim. A gente pode ter uma alucinação, a gente pode ter esquizofrenia ingerindo algum fármaco, alguma questão, algum chá. Sim, assim como a gente pode ter falência do fígado só pelo fato de tomar um chá emagrecedor, por exemplo. Claro. É muito perigoso desde que a gente faça isso de uma forma sozinha. Se a gente vai fazer acompanhado de um profissional, é bem mais indicado. Mas tem benefícios, mas a gente não tem uma comprovação científica. Por quê? O que significa comprovação científica? Significa a soma de diversas pesquisas científicas no mundo inteiro, agregando todos os resultados e fazendo uma meta-análise, que é uma análise geral de todos os resultados clínicos, científicos e de pesquisas com pessoas, e a partir disso definindo qual é a dosagem, qual o nível seguro, qual é o efeito colateral, para quem não é indicado e diversas variáveis. Então, hoje em dia, que a gente tem acesso à ciência, é muito importante a gente ter uma segurança de um profissional especializado, porque, assim como tem fármacos que se uma pessoa que tem predisposição, por exemplo, à oscilação de humor, vai poder desenvolver um diagnóstico de bipolaridade. Então, é um assunto tão amplo e tão delicado de falar, mas cada um precisa entender qual é o benefício e qual é o risco. Gente, acho que a dica que fica é não tente fazer isso em casa. Procure um profissional, se você tem interesse em tomar o chá, procure alguém que saiba o que está fazendo, para que não haja consequências, né? Exatamente, muito perigoso mesmo. E esse chá, é uma curiosidade, ele é feito de uma erva? Ele é uma planta. Uma planta? Exatamente. Ele é muito utilizada pelos índios, né? Isso, perfeito. E não é ilícito. Porque tem muitas plantas que as pessoas fazem chás e fazem compostos que são indígenas e são ilícitos. Neste caso, ele não é ilícito. Mas o risco ele é muito... A absorção pelo sistema nervoso central é muito rápida e muito... Ele é como se fosse um princípio químico que ele tem afinidade, ele tem uma facilidade em passar pela barreira hematoencefálica. Coisa que outros fármacos não têm. Então, muitas vezes a gente pode tomar alguma coisa que é tóxico, mas só se for de forma injetável, porque daí já vai ter acesso à corrente sanguínea direto. Mas outros que a gente não vai ter prejuízo, porque se a gente tomar, não vai passar a barreira hematoencefálica, por exemplo. Então, é delicado nesse caso, porque ele, no passado, era utilizado, só que tinha efeitos colaterais, havia um problema, só que como a gente não tinha conhecimento, a ciência não era tão ampla, isso, às vezes a gente achava assim, a pessoa passou mal, ela ficou mal. E foi assim, sabe, uma explicação mais religiosa do que científica. Bom, a Jéssica sempre trazendo muita informação aqui pra gente. A gente vai fazer mais um intervalinho e logo depois do intervalo a gente vai pra cozinha. Não saia daí. Chega mais perto com um dedo de prosa. Vou te contar que a campanha Pra Ganhar, Compre Lá tá imperdível. A cada 3 produtos lá, você ganha o número da sorte. Acesse o site, preencha os dados e bora torcer. É R$500 mil, sem poupanças de 5 mil cada uma, pra muita gente ficar feliz. Quanto mais números da sorte, mais chance de ganhar. Vem com a gente, Pra Ganhar, Compre Lá. Sabor na mesa e dinheiro no bolso. Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento.
sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e cores, valorizando o seu ambiente. Pra quem procura estofados com conforto de verdade, Wilkins é o lugar certo, a maior variedade. Do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta ou de estar. Estofados Wilkins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Wilkins é o seu lugar. Estofados Wilkins. Nós, da Evolução Comunicação Visual, produzimos e instalamos fachadas, luminosos, letreiros, placas, adesivos e produtos personalizados para você. Possuímos equipamentos modernos, materiais de qualidade e mão de obra especializada para atender clientes de todos os tamanhos. Somos a Evolução Comunicação Visual. A Casa Dona Benta está de aniversário. Quem ganha o presente é você. Toda loja em até 10 vezes. É isso mesmo. 10 vezes nos cartões. Então aproveite. Para você, como está o seu espaço de churrasco? Precisando renovar as grelhas, o seu saleiro de sal grosso, caixinhas térmicas para bebidas. Então tudo isso e muito mais. É a loja inteira em até 10 vezes. Aproveite e renove os seus produtos para sua casa com o melhor preço e a melhor qualidade. A Mãe Tatá é uma loja de produtos sustentáveis, naturais e ecológicos. Itens para casa, cosméticos e linha infantil. Bons brinquedos enriquecem a infância, que pode ser colorida, feliz e sustentável. Mãe Tatá Eco Store. Mude os hábitos, mude o mundo. Estamos de volta agora na nossa cozinha. A Jéssica aceitou o desafio de vir para cá e preparar alguma coisa pra gente. O que vai sair aí hoje, Jéssica? Então, eu decidi trazer alguma coisa que tenha envolvido diretamente com o meu trabalho e algo que eu gosto muito de fazer, que é um suco que tem envolvido nutrição e também paladar, que é muito importante. Então, por isso que eu trouxe isso, que fica muito óbvio, mas a gente não leva isso em consideração no nosso dia a dia, na nossa vida. Olha que legal. E essa é uma questão que ajuda também na alimentação das crianças, né, Jéssica? É isso aí. Hoje, um dos maiores problemas quando eu vou fazer avaliação para um procedimento, por exemplo, de cirurgia bariátrica num paciente, eu percebo que tem a ver com a base. E a partir do momento que a criança não tem o hábito, no momento de inserção do alimento, não tem o hábito de alimentos saudáveis e palatáveis. Palatáveis é aquela sensação gostosa do alimento, aquele bem-estar, que muitas vezes a gente adquire rapidamente com açúcar e gordura, e isso está mais direcionado à parte nutricional, mas como o psicólogo precisa avaliar o paciente, a gente precisa entender a base geral da nutrição para a gente olhar para o paciente e entender como está a sensação dele do alimento, a parte em relação à saúde mental dele. E por isso que a gente utiliza como gratificação imediata a gordura e o açúcar, e a partir disso a criança, a primeira coisa que ela tem contato, ela não vai ter contato com alimento saudável. Todo mundo leva na brincadeira, porque tem que comer alface, isso, aquilo. Mas tá tudo bem. E a gordura tá muito escondida no alimento, ela fica imperceptível em muitas coisas que na verdade são muito calóricas. Um dos maiores problemas quando eu tenho que intervir com o paciente que ele vai querer ser avaliado, passar por um processo de cirurgia bariátrica, é a inserção de líquidos muito calóricos na rotina de vida, que é sorvete, açaí, refrigerante, demais, refrigerante é um dos maiores problemas. E até, por exemplo, vamos supor, o leite. O leite, se for aquele leite tecnicamente bom, ele é muito gorduroso, ele tem muita gordura, e aí a criança ingere muito porque ela vai ter paladar para isso, ela gosta. E quanto mais ela pede, os adultos pensam assim, é uma criança, tá querendo, como eu vou deixar aqui passando vontade? E aí a criança nunca adquire uma tolerância à frustração. Ela quer sentir a satisfação do que ela sempre comeu. Então, se ela tomou leite por muito tempo,
ela vai ter um paladar ótimo para leite. Então, quanto mais a gente manter aquilo para ela e ela não inserir aquilo aos poucos no alimento, mais perigoso é. Por isso que geralmente eu coloco essas técnicas e no dia a dia para pessoa que, mesmo adulta, mesmo criança, que precisa adquirir uma rotina saudável, colocar de uma forma invisível e inserindo aos poucos para adquirir paladar primeiro do sabor e primeiro da textura em si em relação a um suco, a algo que a gente consegue ter um paladar melhor, do que ir direto lá inserindo lá uma forma de salada ou uma dieta, um cardápio imenso, assim. E por isso que geralmente os pacientes têm dificuldade de aderir a cardápios muito complexos e rotineiros muito rígidos. Bom, hoje você vai adicionar algumas coisinhas aí ao suco de laranja, né? Porque geralmente um dos grandes problemas que a gente tem é a gente ter paladar a legumes e verduras. E é um produto muito importante dentro da nossa rotina alimentar. E o suco de laranja, geralmente, ele é pouco rejeitado pelo nosso paladar. A gente é palatável para nós. Então, como o suco de laranja já tem um sabor gostoso e a gente já gosta, colocar, por exemplo, uma cenoura, colocar aos poucos, não ir lá e colocar um monte. Antigamente, faziam muito aqueles suco de beterraba, de cenoura. Mas se a gente colocar muito de uma vez só e a gente deixar ele muito grosso, não vai dar certo, a gente já não vai querer, sabe? Dá uma sensação de mal-estar, porque a gente já não tem essa habilidade, já não tem esse hábito. Então, colocar aos pouquinhos, pouco, e ir inserindo, primeiro, e se você vai lá e oferece para a criança aquele suco que é gostoso e foi feito com uma cenoura, com uma beterraba, que ele é muito indicado, faz muito bem, depois a criança participar junto e ir lá e fazer o suco, você falar pra ela do que é e ir inserindo aos poucos, porque se você mostrar uma cenoura pra uma criança, ela já não quero, sabe? Já rejeita. Então, primeiro dar o suco, depois ir lá e a criança ir participar junto e fazendo ao mesmo tempo e dizendo, olha que gostoso, que legal, isso aqui foi o que você comeu semana passada ou que você tomou semana passada. Então, a criança ir descobrindo isso aos poucos, coisa que a família não tem muita paciência. Esse problema, e o que vai acarretar no futuro? Obesidade, compulsão alimentar, porque depois que passa a infância, a chance de mudança é muito baixa e passar por processo cirúrgico, que mesmo assim não vai mudar a rotina de vida da outra pessoa, mas pelo menos assim vai dar um start para a pessoa começar a reorganizar isso, mudar, né? Tentar mudar, mas não tem receita mágica, o jeito é a gente ir aos poucos. E lá na frente é muito mais doloroso fazer esse processo. Muito, leva muito mais tempo. Na infância, a criança ela não tem a predisposição de gostar ou não. Ela vive por hábito. Ela está adaptada, ela está acostumada. Por isso que é proibido completamente açúcar e gordura para criança. Proibido. Porque depois que a gente tem o paladar super agregado a um sabor muito forte, a chance da gente perder é muito baixa. Mas a pessoa, mas eu aprendi a tomar café sem açúcar. Café sem açúcar é uma coisa. Agora eu quero ver você, por exemplo, eu vou conseguir comer um bolo que não tem açúcar. Não consegue. Eu quero conseguir, por exemplo, mudar meu cardápio e comer algo integral. Não consegue. Por quê? Farinha branca, tudo isso é muito calórico. E eu falo isso da perspectiva do psicólogo. Claro, na nutricional a gente também vê isso. Mas eu vejo que depois que a gente tem o hábito de gordura e açúcar, a gente, para perder é muito baixo a chance. A obesidade em crianças é muito alta. Às vezes as pessoas eu não atendo crianças, mas as pessoas me procuram para eu poder fazer uma avaliação, por exemplo, numa criança por compulsão alimentar, obesidade. Eu já começo assim a querer atender a família. Porque a família já tem um contexto de vida... A criança não vai ter aquela predisposição sozinha. Não, exatamente. Então, nossa, mas que dó, não vai comer chocolate? Nossa, mas que dó, não vai comer bala? Mas, meu Deus, olha que injusto, a infância, não vai curtir a infância. A gente só tem a memória de que açúcar e um negócio muito gorduroso é muito saudável, é muito gostoso pra nós, porque a gente passou por isso na infância. Então, ter uma infância feliz é isso. É muito importante. Então vamos lá, vamos pro suco, né? Geralmente eu gosto de fazer com laranja bem madura e utilizar somente laranja no suco pra gente poder ter uma sensação mais saborosa mesmo do paladar, porque é indicado não colocar açúcar. Então se a gente começa a colocar água dentro do suco, aí a gente vai ter uma dificuldade maior em conseguir consumir, porque a gente já quer açúcar. Claro, pra quem já tem a predisposição. Pra quem não tem, tá de parabéns, já não é um problema. Essa receitinha aqui vai ser só... Vai ser ótimo. Então...
E não tem a desculpa também, eu não tenho a maquininha para espremer. Dá para espremer na mão também, né? Dá para cortar a laranja, tirar a casca e bater junto. Exatamente, exatamente. Dá para fazer de tantas formas também. A gente, igual espremer limão, espremer laranja. A gente não tem muito hábito, mas faz muito bem, porque suco de laranja é muito saboroso, muito nutritivo, né? Eu adoro. Então, eu coloco a cenoura e ela descascada, crua, né? E eu vou colocando ela e batendo bastante, para ela ficar bem... Não ficar com aqueles... E também, além dela tirar bastante, assim, o máximo que tem de nutriente, porque é claro que é muito melhor a gente deixar a cenoura inteira lá, com toda a parte daquela... massinha. A massinha dela, isso. Mas, como a gente, se é o intuito de alguém começar a gostar o paladar, o paladar, né? Exatamente, acaba não sendo tão palatável, o suco assim com coisas dentro. Então, no início, é melhor coar, bater bastante, mas coar e deixar ele bem em formato suco mesmo, né? Então, eu bato bastante para ela ficar o máximo, assim, ele não muda muito a cor, para também quando uma criança tiver que tomar, ela pensar que é laranja no início, depois a gente ir conversando e colocando isso junto. Para nós adultos é muito bom, porque o sabor ele vai alterar um pouco, mas não vai ser nada fora do comum para nós e vai fazer muito bem, inclusive. Então, aí por isso que é muito bom coar. Se a gente puder comer sem coar, é melhor tomar sem. E a beterraba não bate junto? A beterraba eu faço geralmente no início pra gente ir associando cada alimento aos poucos e a gente ter uma sensação, a gente conseguir discernir o sabor de cada um. Eu coloco, por exemplo, eu faço com a beterraba da mesma forma que a cenoura, eu faço um suco daí de beterraba com laranja, pra gente ir aos poucos fazendo isso. Claro, tudo isso numa perspectiva realmente em relação à parte psicológica de paladar, de sensações. E depois, pode até... fica bem legal o suco, tudo com todos os legumes, frutas juntas, mas é legal aos poucos pra gente ir agregando no nosso dia a dia. Né? Isso, exatamente. E por isso que ele vai coar bem rapidinho, porque ele já fica tão batido e fica muito gostoso, fica muito saboroso. E bonito, né? O que é importante é a apresentação para a criança, que ele tem uma cor bonita. Então, né? Então vamos lá. Como o nosso paladar, né, ela coa, porque a gente não está muito acostumada, né? Seria isso aí. Se a gente puder não coar, é melhor, sem dúvida alguma. Mas eu gosto muito de fazer em casa. Para todas as crianças, assim, eu adoro ver uma criança tendo um paladar saudável, assim. Então, por isso que eu vou sempre... Tchim-tchim. Saúde. Saúde. Nossa. Gente, fica muito bom. Muito bom. Nem dá pra perceber mesmo a cenoura. Isso. Não dá pra perceber. Por isso que é legal a criança ir perdendo o medo de legume. Porque às vezes, não quero de forma alguma. Coloca a criança do lado, fala pra ela colocar dentro do liquidificador. Prepara junto. Né? Prepara junto. Faz muito bem. E aí a gente vai colocando esses alimentos saudáveis aos poucos. A gente só colocar no prato, come, não adianta. A gente precisa realmente ir fazendo isso de uma forma saudável e natural, brincando. Mudança, né? Muito, muito importante, Jéssica, essa tua colocação, para a gente começar com nossas crianças desde pequeno com essa alimentação saudável, né? Exatamente, para a gente poder mudar o mundo, porque o futuro, um dos grandes problemas que hoje em dia eu passo no ambiente clínico é a compulsão alimentar e a dificuldade de um paladar. Os adultos têm um paladar muito restrito, então é bem difícil. Bom, gente... Então, nosso tempo está esgotando. Eu vou agradecer você mais uma vez, Jéssica, por vir trazer tanta informação para a gente, muito sempre aceitando o nosso convite, os nossos desafios aqui, por trazer essa receita também, que eu tenho certeza que vai ajudar muito o papai e muita mamãe em casa. É isso aí, muito obrigada, agradeço o convite, Jéssica. É um prazer estar aqui e sempre que precisar, só podem me chamar. Vão precisar bastante, né? Gente, nossa casa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Because the teenage wearing any old folks wished them well. You could see that the true love of the man was there. And now the young Monsieur Madame have run the
chapel bell. Said I ain't said you fools, you're gonna show you never can tell. Venha conhecer um verdadeiro hambúrguer grelhado na brasa. American Burger, 5 anos de sucesso. Quer gastar pouco e ter retorno garantido em sabor inigualável? Venha ou peça The House Lanches. Peças e serviços com qualidade e garantia no segmento de informática é com a Semapa Informática. Venda de computadores, notebook, impressoras, peças e acessórios em geral. Assistência técnica e desenvolvimento de sistemas com profissionalismo de quem tem 30 anos de história. Bons preços e facilidade no pagamento. Semapa Informática. Soluções em informática. Atenção! Nossa família aumentou e vai mudar a forma de você navegar na internet. Chegou o 4G+ da ViaNet. O poder da velocidade agora no seu celular. Não perca tempo, contrate agora. Ligue 0800 645 6307. Sentiu fome de pizza? Ligue para a Pizzaria Dom Ramalho e saboreie no conforto da sua casa. Pizzaria Dom Ramalho, incrivelmente leve e macia. A Durgo Pet Shop tem tudo o que você procura para o seu pet. Banho e tosa com o carinho que o seu amiguinho merece. Acessórios, medicamentos, leve trás e hotel para o seu pet. As melhores marcas de rações. Durgo Pet Shop. Olá, sou a psicóloga Jéssica Destro e hoje iremos responder uma pergunta dos nossos telespectadores. E a pergunta é: por que tenho tanta dificuldade de largar de um relacionamento que a pessoa ela é muito ruim pra mim, ela é muito... Está escrito o seguinte, traste. Por que eu tenho dificuldade de largar de um traste? Então, o processo de mudança e de percepção de tudo isso é muito grande. Por que um psicólogo pode ajudar muito alguém a mudar ou sair de um relacionamento que o homem, entre aspas, é popularmente chamado de traste? Porque geralmente essa pessoa ela vai ter uma condição de emoção, uma alteração emocional que ela não vai ser 100% dos momentos ruim. Porque se a pessoa for ruim pra mim sempre, eu vou me afastar dela naturalmente e facilmente. Isso não vai ser difícil. Pense em alguém que te faz mal ou alguma amizade que você não tem mais. Você permanece com um amigo depois que ele te fez mal ou te proporcionou algo ruim? Não. E por que para relacionamento isso é diferente? Por que eu tenho tanta dificuldade de largar de uma pessoa que eu chamo de traste? Isso vai acontecer porque essa pessoa terá outros momentos que ela tem uma capacidade de energia, uma vontade, uma dedicação, um amor muito grande. Ela vai ter muitos momentos bons. Só que o nosso cérebro, ele tem uma memória muito seletiva. Se para relacionamento, eu tive uma dificuldade na infância de receber amor, apreço, atenção, geralmente na minha vida adulta, eu irei ter muita dependência de um relacionamento. Eu vou ter muita dependência emocional. E essa dependência emocional vai ser suprida por um relacionamento amoroso. Muitas vezes amizades não é o suficiente. Ninguém fica sozinho, não tem como. Mas se eu fico sendo muito seletivo de uma forma que não tem qualidade, se a minha seletividade, entre aspas, ela é disfuncional, porque eu escolho alguém de um jeito que tem que ser perfeito, tem que ser ideal, tem que ser incrível, tem que ser única, geralmente essa pessoa depois ela não vai conseguir manter esse comportamento, porque ninguém é perfeito. E quem é aquele homem que fica tendo um comportamento que vai ser extremista, vai me mandar mensagem toda hora, vai falar comigo, vai estar ali disponível, ele vai ser tão incrível? Porque esse homem tão incrível ficou tanto tempo sem alguém e solteiro? Quem disse que ele é a pessoa ideal? E aí ele vai falar pra você o quê? Ah, você é a melhor mulher do mundo, nunca conheci alguém como você. Irá falar coisas para te conquistar. Você vai lembrar e vai querer apreço e vai querer o amor que ele vai te dar quando está tudo bem. Não é que você vai ficar com ele porque ele é ruim. Quando ele está sendo ruim, você quer largar. Tanto é que essa mensagem você pode ter enviado no momento que estava ruim mesmo.
Então, agora, a situação está complexa, mas daqui a pouco, se você resolver largar mesmo, a pessoa vai lá, corre atrás, diz que não, peraí, eu vou mudar, vou fazer tudo diferente, e não muda. Essas oscilações de humor podem ser ocasionadas por um transtorno afetivo bipolar, que a pessoa ela tem fases que ela ama muito, está muito apaixonada e está muito motivada ao relacionamento, e ela tem picos. Esses picos, ela fica muito assim, depois ela vai pra baixo e aí fica muito desmotivada, desconectada de você, quer ir pro bar, por exemplo, ele quer, às vezes pode até trair, pode fazer muitas coisas erradas. Então, esse pode ser um dos motivos que a pessoa vai oscilar muito. E vai depender de tratamento, porque se ele tem essas fases que ele te trata muito bem e depois te trata muito mal, não tem controle do impulso, é meio ríspido, fala grosso, você tem que tomar muito cuidado. É melhor você fazer um acompanhamento, buscar apoio familiar, buscar apoio das suas amigas, das pessoas que estão contigo para você terminar esse relacionamento, do que ter a esperança de que ele irá mudar. Por que ele não irá mudar? Ele vai ficar épocas bem, épocas mal, épocas bem e épocas mal, que pode levar a você, por exemplo, a desenvolver síndrome do pânico, ansiedade, depressão, desmotivação, porque você fica tão preocupada que você vai estar com medo do que dia que vai dar problema, que dia que que ele vai fazer alguma coisa, que dia que ele não vai chegar em casa, que dia ele vai no bar e vai beber todas e não volta. Então, é uma situação muito perigosa. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de relacionamento. O amor é uma conquista, é uma situação que eu preciso ficar com alguém que eu tenha muito apreço, que eu admire demais, que seja muito incrível, e aí, a partir disso, eu me aproximo dela. Eu não tenho que ficar com alguém só porque eu sou apaixonada. A paixão é fulminante, é algo que me prejudica, que me maltrata. Se eu não tiver senso crítico e meu senso crítico, minha voz, não falar mais alto que a voz da minha paixão, tem algo de errado aí. Significa que talvez eu tenha baixa autoestima, que talvez eu esteja mal, que talvez eu esteja desmotivada. E o que está acontecendo? Nesse relacionamento, você percebe que você quer ficar sempre conectada com o homem, que você quer estar sempre junto com ele, mesmo ele sendo ruim? Por quê? Por que eu quero estar junto com ele? Porque eu começo a adquirir uma dependência emocional, porque eu quero ficar esperando o dia bom. Quando está bom, eu fico com medo do ruim, esperando o dia ruim chegar, e aí eu entro num círculo vicioso que não tem fim. E este círculo vicioso é muito prejudicial, é muito perigoso. Então, para entendermos a pergunta no geral, é o seguinte: se o homem tem muitas oscilações de humor, se ele às vezes te trata muito bem e outras vezes te trata muito mal, você precisa ter esse senso crítico de percepção de até quando isso vale a pena. Não tenha esse relacionamento porque vale a pena estar com a pessoa, porque você ama ela. Mas eu amo, mas eu amo, mas eu amo. O que é o amor? A gente ama muita coisa. A gente ama pessoas que já não estão mais aqui. E porque eu amo a determinada pessoa, eu não posso ter minha vida, eu não posso ser feliz? Não. A minha satisfação mental tem que estar acima da minha paixão, do meu amor. Eu preciso estar bem em primeiro lugar, porque eu vou valorizar primeiro o outro e depois a mim mesmo? Não. Então, para você ter essa percepção e conseguir mudar isso, avalie, coloque pontos de que vale a pena e dos que não valem a pena. Anote todas as vezes que ele te faz mal para você ter essa percepção de quanto ele te faz mal e quanto ele te faz bem. No final desse período, para você ter esse ponto geral, esse feedback geral, essa visão geral de mundo, para ver se realmente está valendo a pena, se realmente te faz bem e se realmente a pessoa se importa contigo. Porque talvez você deve estar dando tudo pelo relacionamento, fazendo tudo por ele, e é claro, para que ele vai largar se tá perfeito? Então, pare para pensar nisso. O fortalecimento de nós mulheres é muito importante. Peça ajuda de uma amiga, de uma parceira, de alguém que você confie muito. Então, estarei aqui à disposição para poder te ajudar, pode me enviar perguntas, e uma das melhores formas de você conseguir se desvincular desse relacionamento é você transformando sua vida em uma nova fonte de prazer, fazer novas coisas, ter novas perspectivas, sair do ambiente doméstico, de ficar na sua casa para ter amigas, para ter momentos de bem-estar e não expor isso nas redes sociais, você ter esse momento único, só seu, de conforto e bem-estar mental. É isso por hoje e estarei à disposição para responder todas as perguntas. Podem entrar em contato, mandar um WhatsApp para o programa, estarei disponível para falar com vocês. Até logo, muito obrigada!